Para começarmos a falar de Pablo Escobar, temos que lembrar do seu passado. Pablo Escobar nasceu em Rio Negro, na Colômbia, no dia 1 de dezembro de 1949. Foi criado na cidade de Medellín. Desde cedo, Escobar sonhava em ser milionário e não importa o que fizesse. E como adolescente nas ruas de Medellín, já cometia seus primeiros crimes. Ele roubava lápides, retirava os nomes para revender para outras pessoas. Já no início da década de 1970, ele começou a trabalhar para vários traficantes de drogas, participando de sequestros de pessoas para ficar com o dinheiro de resgate. Que Pablo Escobar era muito esperto, ele achava arriscado demais isso. Então, em 1976, Pablo Escobar fundou o famoso cartel de Medellín e se tornou o principal distribuidor de cocaína nos Estados Unidos, chegando a distribuir mensalmente no país de 70 a 80 toneladas. Seu faturamento semanal chegava a 476 milhões de dólares. Com isso, Pablo Escobar se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo e chegou a estar por 7 anos consecutivos na Forbes, entre as pessoas mais ricas do planeta Terra. Além disso, ele tinha muitas extravagâncias e não poupava em gastar seu dinheiro com luxos e presentes caríssimos. Pablo Escobar tinha uma fazenda com o nome Nápoles, que dentro da fazenda havia um zoológico com animais extravagantes, e que em um único final de semana, mais de 25 mil famílias o visitavam. Aí você se pergunta se Escobar era um criminoso porque várias pessoas ainda gostavam dele. Bom, só pelo fato de Escobar com sua fortuna ajudar os cidadãos da Colômbia, como construção de escolas, hospitais, campos de futebol, parques e entre outras coisas. Ele fazia o papel do governo na Colômbia. E com isso ele era venerado por várias pessoas. As suas extravagâncias com o dinheiro era tanta que muitos anos antes de Steven Spielberg lançar o filme Jurassic Park, Pablo Escobar mandou construir diversas réplicas de dinossauros em tamanho real e as espalhou pela fazenda. Algumas das enormes esculturas feitas de cimento e pintado em cores vivas chegaram a ser danificadas em alguma busca policial, que suspeitou em que em seu interior pudesse ocultar drogas ou dólares. Em um belo dia, Pablo resolveu se tornar sócio de um clube campestre de Medellín, que era uma entidade que reunia os poderosos da cidade colombiana. Acontece que a diretoria do clube vetou a sua entrada. Por mais rico que ele fosse, o Pablo não pertencia a uma família tradicional do clube. A essa altura do campeonato, é provável que o colombiano nem se lembrasse mais de como era ser contrariado. Então ele entrou em contato com alguns dos funcionários do clube e lhes ofereceu uma grande quantidade de dinheiro para que eles entrassem em greve. E foi a primeira e a única vez que o clube da cidade fechou as portas por vários dias. Depois de pedir para que a greve fosse prolongada, Pablo pagou uma quantia extra para que esses funcionários passeassem com um caminhão lotado de terra pelo campo de golfe. Depois de deixar o gramado impraticável, a instrução era jogar a terra toda na piscina. Muito bem remunerados, os funcionários nem titubearam e jogaram toda a terra na piscina. Aí vemos o quão poderoso e mimado era Pablo Escobar. Fez isso só por não ser aceito pelo clube que era tradicional na cidade e que era contemplado só por famílias tradicionais e ricas de Medellín. Você lembra o que você ganhou aos 4 anos de idade do seu pai e da sua mãe de presente? Bom, eu não, mas o filho de Pablo Escobar com certeza lembra. Aos 4 anos de idade, Juan ganhou a sua primeira moto. E não era qualquer moto, era uma Suzuki amarela.
Pablo mandou instalar rodinhas nas laterais e foi ensinando o filho, como se fosse uma bicicleta, diariamente até o momento que elas não eram mais necessárias. Quando ele completou 11 anos de idade, Juan tinha quase 30 motos de alta velocidade, triciclos, quadriciclos, karts, além de 30 jet skis, e aos 13 anos Escobar lhe deu um apartamento, com espelhos no teto, um bar futurista e um tapete de zebra. Em 1979, quando já eram traficantes bem-sucedidos, Pablo Escobar e seu primo Gustavo Gaviria disputaram a Copa Renault, uma competição de automobilismo profissional, que naquele ano aceitava inscrições também de novatos. Como havia outros traficantes participantes do evento, Pablo e Gustavo brincavam que o campeonato devia ser chamado de Coca Renault. E ao ser barrado nos exames médicos que indicavam que não tinha saúde para ser um corredor, Pablo subornou os médicos e foi inscrito mesmo assim, terminando a temporada em quarto lugar na classificação geral. Pablo Escobar com certeza não gostava de ser contrariado em nada, e não havia nada o que o fizesse parar. Você tem toalhas de mesa em casa? Com certeza sim, e eu aposto que são iguais a de Pablo Escobar. As toalhas de mesa das propriedades de Pablo eram todas bordadas à mão, em Veneza. A complexidade do trabalho era tanta que as encomendas demoravam até 4 anos para ficarem prontas. É isso mesmo que vocês ouviram, até 4 anos para ficarem prontas, toalhas de mesa. E festas à fantasia, são demais, não são? Mas o que a esposa de Pablo fazia era uma ostentação sem limites. Sua mulher, Maria Escobar, adorava festas à fantasia, e sempre que a família Escobar fazia uma celebração desse tipo, um alfaiate contratado por eles ia até a casa dos convidados dias antes da festa e desenhava uma fantasia para cada um. Com todos esses luxos e extravagâncias, você deve estar imaginando a quantidade de dinheiro que Pablo Escobar tinha. E sim, ele tinha muito, mas muito dinheiro. Sua fortuna era tanta que o quartel de Medellín que ele operava tinha a necessidade de gastar $2.500 por mês em elásticos para conseguir empacotar todos os rolos e pilhas de dinheiro. Como o excesso de cédulas era um hábito do cartel, o Pablo chegou a queimar cerca de $2 milhões somente para esquentar a sua família e proteger a sua filha de uma hipotermia enquanto estava escondido em uma cabana nas montanhas. A fortuna de Pablo Escobar pôde ser aproveitada até mesmo quando ele foi detido em 1991. É que ele havia feito um acordo com o governo colombiano, que para ser preso ele deveria ir a um lugar próprio, ou seja, um lugar que ele mesmo construiu, uma cadeia de luxo, que se chamava a La Catedral, uma prisão de luxo que Escobar havia construído, e lá dentro havia campo de futebol e até mesmo uma churrasqueira. Além disso, Pablo Escobar podia escolher quais seriam os seus companheiros que desfrutariam daquele paraíso, e além de citar quem ocuparia todos os cargos de funcionário da catedral. Mas o criminoso não permaneceu por muito tempo no local, já que morreu 2 anos depois. Pablo Escobar deixou uma fortuna estimada em $64 bilhões. Após a sua morte, a fazenda Nápoles, sua maior aquisição, foi tomada pelo governo colombiano, e hoje suas ruínas são abertas para a visitação do público. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora e espero que tenha gostado desse vídeo. O Histórias Mundiais vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.